Olá pessoal, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Voltando, né, a nossa maratona aí de itens da VUNESP, né? Os itens são de química, né? Da prova de perito criminal. Deu uma sumida aí, né? Mas voltei. Então vamos dar continuidade aos nossos itens. Bom, o último item, né, que a gente resolveu, a última questão, né, da VUNESP 2013, né, tá ligada aí à concentração de solução, né? Então, da leitura do rótulo do frasco aí do ácido nítrico, né, concentrado comercial, né, PA, são obtidas as seguintes informações. Então ele dá as informações e aí a gente viu, né, na aula anterior como é que a gente, né, acaba resolvendo aí esse probleminha aí de concentração da VUNESP. Então tá aqui, né, a resolução. Quem quiser pegar a aula anterior e dar uma olhada, né, tá mais detalhado, aqui é só a resposta. Então tá aqui. E aí a gente viu que a resposta aqui, né, correta é a I. Bom, hoje, né, a gente vai ver mais um item ligado aí à termoquímica. Mais um item da VUNESP 2013, né? Então vamos ver. Certamente ocorrerá uma diminuição, né, da energia livre de Gibbs, que a gente chama de ΔG, e portanto será espontânea, né, em determinada temperatura T, né, uma transformação química que apresente, e aí ele dá as alternativas. Então, o que ele quer saber? Para que uma reação seja espontânea, né, ligada aí à energia livre de Gibbs, né, a uma temperatura aqui determinada, quais seriam as condições, né? A fórmula que a gente usa para calcular a variação, né, da energia de Gibbs, né, o ΔG aqui, energia livre de Gibbs, é o ΔH, né, que a gente vai ver o que significa, menos, né, o T vezes ΔS. Então a gente precisa saber o que é ΔH, o que seria o T e o que seria o ΔS. Bom, para não ficar muito extenso aí esse vídeo, eu dividi a aula em duas partes. Então essa primeira parte a gente vai entender o que seria o ΔH e o ΔS. Então o ΔH, né, seria variação da entalpia, né? E a variação de entalpia é dada pela entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, como é uma quantidade de matéria, né, no sistema internacional é dado em mol. E aí, como energia, né, que muda aí, né, de um sistema para outro, a energia é dada em calor. Então a gente tem aqui, né, quilojoule. Então, né, a unidade de energia é joule, então quilojoule por mol dividido pela quantidade de matéria. Então isso seria o ΔH. E o ΔS está ligado então ao aumento de desordem. Então quando a gente fala que, né, a gente tem lá um aumento de desordem de um sistema, né, por exemplo, numa reação química ou numa transformação física, né, a gente chama isso de ΔS, que é entropia. Então a gente tem a entalpia, que é ΔH, e a gente também tem o ΔS, que é a entropia. A entalpia está ligada à migração de energia em forma de calor, né, de um sistema, em uma reação química ou não, né, uma transformação física. E a entropia está ligada então ao aumento de desordem. Então a gente sabe que tem aqui um sistema mais, né, organizado, mais ordenado, e ele tende a passar para um sistema mais, né, desordenado, vamos dizer assim, mais desorganizado. Então inicialmente a gente tem uma entropia pequena, né, à medida que vai correndo um tempo, a tendência é que esse sistema fique desordenado. Então a gente entende aí que a entropia sai de um nível, né, mais ordenado para um nível menos ordenado. Então está ligado aí ao nível de desordem do sistema. Beleza, gente? Então vamos entender então um pouco mais aí sobre as duas variáveis, né, que está ligado aí à lei de Gibbs. Vale lembrar que T aqui é temperatura, tá? Então temperatura em Kelvin. Bom, entalpia. Então, o que seria entalpia? Uma grande parte, né, das transformações, tanto química como física, né, ocorre a pressão constante. Então, a entalpia está ligada aí a uma transformação que está ocorrendo a pressão constante, né? Então, está ligada ali volume, pressão, temperatura, né? São três variáveis, né, que a gente acaba trabalhando aí no processo, ou nos processos, né, químico, petroquímico. E aí, no caso da entalpia, então a gente trabalha a pressão constante. Para quantificar o fluxo de calor, né, então a gente trabalhando com a energia em forma de calor, para dentro de um sistema ou para fora de um sistema. Então essa energia ela pode migrar de fora para dentro ou de dentro para fora, beleza? Utilizando aí o conceito de entalpia, né, ou ΔH. Então H é entalpia, né, o ΔH seria a variação de entalpia. A variação de entalpia, que é o ΔH que a gente está
trabalhando aí é a diferença, né? Então é uma diferença, né? O delta é uma diferença, né? Da entalpia que a gente tem nos produtos e a entalpia que a gente tem nos reagentes. Então, que vai gerar uma fórmula aqui para a gente, que é o ΔH é dado em, né, entalpia dos produtos formados menos, no caso, a entalpia dos reagentes que serão convertidos aí em produtos. A variação de entalpia numa transformação é igual ao calor liberado ou absorvido, né? Quando esta ocorre a pressão constante. Então, a gente tem o que então? Que o ΔH, por exemplo, é Cp, né, a capacidade ali térmica de uma substância à pressão constante, dt. Né? Então, aqui a gente está vendo, né, a derivada, né, da função aqui da entalpia, né, de modo geral. Então, a parte infinitesimal, né, de entalpia é dada pelo Cp dt, ou também, né, a parte infinitesimal aí de temperatura. Então, a entalpia varia conforme varia a temperatura. Né? Cp, então, é a derivada parcial de H sobre a derivada parcial de T, né, que é a temperatura, a pressão constante, que a gente chama de Cp. Beleza? Existem várias formas, né, de calcular a entalpia, né? Então, uma das formas aí é a lei de Hess. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí, é só pegar os livros de química, né, na parte de termoquímica, né? E aí tem bastante coisa ligada à entalpia aí. Bom, ainda em entalpia, né? A entalpia da reação pode ser positivo ou negativo. Então, como a gente consegue mensurar isso, né, quantificar isso, então a gente pode ter um valor positivo ou negativo. E aí, com isso, a gente consegue classificar os tipos de entalpia. Então, para um processo, né, então, por exemplo, tem um processo químico e esse processo é um processo endotérmico, né, traduzindo aqui, né, a energia é tirada, né, dada, né, de fora para dentro, né, então você precisa fornecer energia para o sistema, né, da vizinhança para o sistema. Então, a gente tem um processo endotérmico. Então, é absorvido o calor, né, pelo sistema, então a vizinhança fornece calor para o sistema, beleza? E aí, com isso, o ΔH é positivo. E quando a gente fala que o ΔH é positivo é porque o valor aí vai ser um valor acima de zero, então um valor positivo. Para um processo que a gente chama de processo exotérmico ou exotérmico, existe a liberação de energia. Então, a energia é liberada do sistema para a vizinhança. Então, a gente tem ali a fronteira, né? E aí, o sistema lá seria o reator. E aí, então, a gente tem a liberação de energia do reator para a vizinhança. Então, a gente tem essa liberação de energia. Com isso, o ΔH é negativo. Então, a gente fala que o ΔH vai ter um valor menor que zero. Beleza? Bom, o ΔH eu tinha mencionado, né? Ele é dado pela entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E aí eu trouxe aqui dois exemplos, né, simples, para a gente entender mais ou menos como é que funciona lá uma reação química. Então, no reator eu tenho metano e oxigênio, eu tenho combustível e comburente. É uma reação de ignição, né, de combustão, vamos dizer assim, vai formar lá o fogo, né? E a gente sabe que fogo tem aquela sensação de calor, de liberação de calor. Então, a reação aqui, né, está acontecendo com os reagentes, né, CH4 e O2, né, combustível e comburente, formando, por exemplo, produtos, ó, CO2 e água. Então, produtos de combustão mesmo, né, CO2 e água. E a gente vê aqui que o ΔH ele é negativo, ó. Então, né, foi feito o cálculo aqui, né, dos produtos e dos reagentes, e a gente vê aqui então que o ΔH ele traz um valor negativo. Com isso a gente consegue entender então que o valor dos reagentes ele é maior do que o valor dos produtos, até porque o valor final é negativo. Então a gente tem uma reação, nesse caso exotérmica, então está liberando energia do sistema para a vizinhança. Isso é bem claro, assim, na prática a gente vê que a chama ali libera aquela, né, aquela sensação de calor, de liberação de energia em forma de calor mesmo. Bom, o outro exemplo aqui, a gente tem o reagente, na verdade que é só uma transformação física, né? Então a gente tem uma substância que é a água no estado sólido e a gente vai transformar essa água do estado sólido para o estado líquido. E aí, para converter a água do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido, a gente sabe que a gente precisa aquecer isso, precisa fornecer energia para o sistema, né? Então a vizinhança fornece energia para o sistema e aí o gelo passa, né, a se tornar ali água. Então, como a gente está, né, fornecendo energia da vizinhança para o sistema, né, então a gente vê que o ΔH aqui pelo cálculo feito vai ser positivo. Então, nesse caso, eu tenho um processo endotérmico. Então, eu estou liberando, né, energia da vizinhança para o sistema. Então, aqui, né, peguei
exemplos simples, nem coloquei os valores aqui, né? Dei logo as respostas, mas é possível calcular. Então, valor negativo, exotérmico. Valor positivo, endotérmico. E aí, é assim que a gente classifica, então, a entalpia. Pode ser lá, né, um processo endotérmico ou pode ser um processo exotérmico. Bom, mais um exemplo, né? Eu trouxe aqui uma reação, né, de um processo, né, de um processo químico, né, de modo geral. Então, a gente tem uma molécula, né, orgânica, né? A gente chama isso de processo de ativação. Então, a ativação é feita com um catalisador. Então, a gente ativa essa molécula com um catalisador, no caso aqui uma base, e aí vai formar lá um sal orgânico, né? A grosso modo, mais água. Então, ele forma íons, né? Cátions e ânions. E aí a gente tem um processo de iniciação, então, da reação. Então, os íons ali formados, no caso, né? O ânion aqui vai reagir com outra molécula orgânica, né? A gente chama isso aqui de éter, né, cíclico, um epóxi. Então, essa molécula vai reagir com essa. E aí, na etapa de iniciação, lá no processo, essa parte do processo é endotérmico. Então, para que isso ocorra, a gente precisa fornecer energia para o sistema. Então, a gente precisa aquecer o reator. Então, a gente vai lá, aquece o reator e essa reação ocorre. Então, isso aqui vai ser transformado nisso. Então, são os reagentes sendo convertidos em produto. Essa parte inicial, né, que a gente chama de iniciação, então, né, a etapa é endotérmica. A gente está fornecendo energia para o sistema. Depois que a reação, né, acontece, ela entra na etapa de propagação. E quando ela sai de iniciação para propagação, né, a reação é uma reação em cadeia, então ela é convertida de endotérmica para exotérmica. Então, esse reagente aqui continua reagindo, né, os reagentes continuam ali reagindo, né, formam ali uma reação de polimerização. E aí você já tem aqui, no caso, a liberação de energia do sistema para a vizinhança. Então, a reação sai de endotérmica, a gente está aquecendo o reator. Depois que a reação passa para a propagação, né, o reator começa a liberar energia para o sistema. E aí a gente precisa resfriar o reator para com que a reação, né, para favorecer a reação no caso aqui, para que ela continue ocorrendo. Então isso é bastante comum no processo. Então pode iniciar, né, um meio endotérmico e depois ser convertido aí para um meio exotérmico. Então bastante comum aí no processo. Bom, outra variável que a gente viu que está ligada aí à energia livre de Gibbs é a entropia. E a gente viu que está ligada ao nível de desordem de um sistema, né? Então vamos ver melhor o que seria a entropia. Então a entropia é uma grandeza termodinâmica, né? Está dentro lá da termoquímica, associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. Então algo que é irreversível, né? A grosso modo. E é comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. Então, a gente viu que um sistema tende a ser organizado e aí, à medida que vai passando o tempo, ele vai saindo de um meio organizado para um meio desorganizado. É isso que ele está colocando aqui. De acordo com um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então, a gente vai ver, né, o que significa a segunda lei da termodinâmica. Mas antes, né, então, coloquei dois exemplos aqui, né, de forma ilustrativa, né? Então, tem um vaso, né, aqui, por exemplo, ele está isolado, né, termicamente, né, então existe um isolamento térmico aqui, então não está tendo troca, né, de energia na forma de temperatura aqui, né, então não está tendo variação de temperatura, o sistema é isotérmico, vamos dizer assim. E aí as moléculas, ó, de modo geral, elas estão ordenadas e depois de um tempo ela, como tem um espaço aqui, um volume, elas entram num sistema de desordem. Então a gente entende que aqui a gente tem uma entropia pequena, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem um aumento de entropia. Então sai de um nível de desordem, de ordem, né, de algo ordenado, um sistema ordenado, para um sistema desordenado. Em outras palavras, a entropia é capaz de medir o sentido da seta do tempo de um sistema. Então, à medida que passa o tempo, né, a tendência é que esse sistema fique mais desordenado. Então sai de um sistema ordenado para um sistema desordenado. É isso que vai ligar, teoricamente, à segunda lei da termodinâmica. Então, um sistema, né, termicamente isolado, né, foi o que eu coloquei aqui, então existe um isolamento térmico, então não existe ali troca térmica, né? A medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo até atingir o seu valor. Então, é o que a gente viu. Então, o exemplo aqui, né? Então, está isolado termicamente, né, vamos assim, né? Não tem variação de temperatura. E aí, automaticamente, aí, ao passar do tempo, o sistema sai de um meio organizado, para um meio aqui desorganizado ou desordenado, se for o caso. Então é isso que
que a gente usa para medir a entropia. Bom, uma definição quantitativa, né, da entropia. Então, também é possível, né, trabalhar valores, né, na entropia. A variação de entropia de um processo, né, reversível em função do calor trocado. Então, o Q, a gente viu lá que tem calor, né, na forma de energia em forma de calor, né, no caso. E da temperatura. Então, o que é ΔS, né? O que é a variação de entropia, né? Está ligado, então, a duas variáveis, que é calor e temperatura. Beleza, no sistema. E é calculada como? Então a gente viu que ΔS é igual a integral, né, de dQ sobre T. E a gente vai perceber que quando a gente trabalha um sistema isotérmico, vamos dizer assim, né, não existe troca térmica, né, a temperatura é constante, né, então a gente tem uma fórmula mais resumida, assim, né, mais simplificada. Então o ΔS vai ser simplesmente Q sobre T. Né? O Q é dado em Joule e o T é dado em Kelvin. Então, Joule por Kelvin, ou quilojoule por Kelvin. Vale notar também que, né, sendo a temperatura T constante, como é dado aqui, o calor recebido ou dado, né, que ele dá como Q, vai ser utilizado para alterar a estrutura do sistema, não para aquecer ou resfriar o sistema. Então, como a temperatura é constante, não vai ter um aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. O que vai acontecer é que o calor cedido ou calor retirado, ele vai ser suficiente para simplesmente alterar o sistema de mais organizado para menos organizado. Então, o ΔS aqui vai ser em função de Q. Então, aumenta o Q, aumenta o ΔS. Diminui o calor, diminui aqui, teoricamente, né, o ΔS. Então, está justamente ligado aí a uma maior desordem, né, ou uma menor desordem, né, baseado somente na quantidade de calor, né, cedida ou liberada aí. Bom, um exemplo, né? No caso do gelo derretido, né, ou no caso do gelo se derretendo, né, ou derretendo-se espontaneamente, sabemos que a temperatura se mantém constante e, né, igual à temperatura de fusão do gelo. Então a gente chama isso de calor latente, né? É a quantidade de calor aí necessária, né, que uma quantidade ali de massa precisa receber para ter alteração lá do estado físico. Então o gelo, ele recebe uma quantidade de calor e aí essa quantidade de calor é suficiente para que o gelo passe do estado sólido para o estado líquido, sem alterar sua temperatura. Então a temperatura é constante ali. E nesse estado, né, do gelo saindo do estado sólido para o estado líquido, a temperatura é constante em zero. Então seria o ponto de fusão que a gente fala ali. Com isso, todo o calor fornecido pelo meio ambiente, né, envolvente será utilizado para alterar as ligações entre as moléculas de água, né, no gelo, de forma que elas passem de um sistema mais arranjado, né, tá aqui, ó, um sistema mais arranjado, que é o gelo, para um sistema mais, né, desarranjado ou menos, né, organizado, assim, mais desorganizado, né, e fluido. Então você sai de um sistema rígido, que é o gelo, organizado, para um sistema menos rígido, né, fluido, que é a água. Né? Então o que a gente tem aqui, na verdade? Não tem uma alteração de temperatura, a temperatura é zero, mas você tem o que? O recebimento de uma quantidade de energia lá do sistema, da vizinhança para o sistema, simplesmente só alterando aqui o estado de desordem, né, das moléculas. Então sai de um sistema mais ordenado, né, mais organizado, para um sistema mais desordenado, mais desorganizado. E aí a gente tem a mudança de fase aqui. Observe também, né, da equação acima, para a temperatura constante, que se o sistema recebe calor, a entropia aumenta, enquanto que se ele fornece calor, sua entropia diminui. Foi o exemplo que a gente viu, né, anteriormente. Então, se eu coloco calor no sistema, a entropia ela aumenta. Então, ou seja, o nível de desordem aumenta. Se eu tiro calor do sistema, esse nível de desordem, ele teoricamente diminui. Então, maior calor, maior desordem. Menor calor, menor desordem. Então, tá ligado aqui diretamente. ΔS é proporcional aqui à quantidade de calor recebida ou cedida, né, quando a gente tem uma temperatura constante. Bom, gente, com isso, né, com esses dados, né, agora a gente sabe o que seria lá entalpia, né, e entropia, mas ainda não é suficiente para a gente responder o nosso item, né? A gente precisa entender agora o que seria energia livre de Gibbs, né? Quem é Gibbs, o que trata aí, na verdade, a energia livre de Gibbs. A gente viu que está ligada à espontaneidade de uma reação, mas ainda a gente não tem dados suficientes para responder o item. Então, eu fico por aqui, né, nessa aula. E aí na próxima aula, né, que é a aula B, eu vou dar continuidade, a gente vai ver o que é energia, né, livre de Gibbs, né, diretamente falando, e a gente vai entender o que essas duas variáveis, né, afetam
e uma reação para que ela seja espontânea ou não, beleza? Bom, é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu espero gravar aí rapidamente, né? Para que vocês não fiquem esperando aí ansiosos, né? Para a resolução. E aí, até a próxima, gente. Um abraço a todos aí.